Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, foi condenada pela morte do próprio filho, mas a juíza concedeu perdão judicial. O que a misoginia e a cultura patriarcal têm a ver com essa decisão? Nos últimos dias, uma questão polêmica gerou repercussão nacional no caso Henri Borel. Após longos dias de julgamento, num daqueles que seria o julgamento mais longo da história do Rio de Janeiro, o Tribunal do Júri reconheceu que Monique, mãe de Henri Borel, não agiu com dolo, não teve intenção nem assumiu o risco de produzir a morte do filho, mas agiu com negligência. Por isso, ela foi condenada por homicídio culposo e a juíza presidente concedeu o perdão judicial. Mas você sabe o que é o perdão judicial? O perdão judicial é uma absolvição às avessas. É uma hipótese em que o juiz condena a pessoa, mas deixa de aplicar a pena porque as consequências do próprio crime são tão graves para a pessoa que seria desnecessária a aplicação e cumprimento de qualquer reprimenda penal. Ao fundamentar a decisão que concedeu o perdão judicial, a juíza do Tribunal do Júri afirmou que Monique teria sido vítima por ser mulher. Usaram contra ela misoginia, preconceito com relação ao sexo e a cultura patriarcal. Inclusive, ela disse: se fosse um pai no lugar de Monique, as circunstâncias do processo e da acusação teriam sido bem diferentes. Como toda decisão polêmica que gera clamor público e repercussão social, a decisão da juíza tem adeptos e tem críticos. Os adeptos, ou seja, aqueles que apoiam a decisão da juíza, dizem que ela se fundou em fatores humanos, em fatores sociais, a permitir que concedesse o perdão judicial àquela que, de algum modo, participou da morte do próprio filho. Já aqueles que criticam a decisão dizem que esses fatores humanos e sociais não devem ser trazidos para o processo, principalmente para uma decisão que gera clamor e que perdoa a mãe por ter matado o filho. Mas o Ministério Público recorreu da decisão, porque discorda do posicionamento da juíza. No recurso de apelação, será levado em conta não aspectos de misoginia e de cultura patriarcal, mas aspectos técnicos, porque o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro vai apreciar a questão decidindo se de fato estavam presentes os requisitos para o perdão judicial. Quais requisitos? Se a conduta e o resultado do crime são tão graves para aquela mãe que seria desnecessária a aplicação da pena. Obviamente, isso é uma questão sentimental. Sentença vem de sentir. Os desembargadores vão analisar isso com sentimento, se essa mãe deve ou não ser perdoada. Nós acreditamos que esse julgamento será anulado. Mas você, qual é a sua opinião sobre isso? Você acredita que o julgamento deve ser mantido e a mãe perdoada? Ou deve ser anulado o julgamento e essa mãe ser submetida a novo júri? Gostou? Salve, compartilhe e me siga para mais.